Qual é o seu objetivo na vida? Certamente é viver uma boa vida. Então, como que se faz para viver bem, ou com menos sofrimento? Cada um vai ter sua fórmula pessoal. Qual a relação entre viver uma vida com sentido e a morte? No vídeo de hoje vamos observar diante do olhar do filósofo renascentista e escritor erudito francês, Michel de Montaigne, essa relação, e como podemos desenvolver um olhar resiliente diante da morte. Te convido a assistir até o final, e deixar um comentário abaixo, e já me diz, você tem medo da morte? Ao final do vídeo reflita se a sua opinião continuou a mesma ou mudou. Vamos ao vídeo. Montaigne escreveu: não há prazer conhecido cuja procura em si já não constitua uma satisfação. Ela liga-se ao objetivo visado e contribui muito para o resultado. A felicidade e a bem-aventurança da virtude enchem-lhe as dependências e os caminhos, desde o portão da entrada até os muros que lhe cercam os domínios. Ele enfatiza a ideia de que o caminho para um objetivo, especialmente um ligado à virtude, é tão ou mais gratificante do que o próprio objetivo final, pois a jornada é repleta de satisfação e bem-estar. O pensamento que Montaigne começa a elaborar, e que Nietzsche depois traz para sua filosofia, é que se vivermos uma vida preenchida, virtuosa, com propósito, sentindo que estamos consumindo a vida, assim ficamos com menos medo da morte. Só tem medo da morte quem parece não ter consumido a vida. Quem já viveu, e provou o que a vida tem para oferecer, pode até se lamentar ao partir, mas tende a ir mais em paz. Já quem não viveu, quem passou pela vida como uma folha em branco, tende a sentir medo e arrependimento diante da morte. Montaigne criticou a mentalidade de adiar a vida. Existe uma ideia muito comum, onde dizemos para nós mesmos, vou trabalhar bastante, e aproveitar a vida quando me aposentar. Porém, se a morte chega antes, a vida não foi vivida. Montaigne diz que a morte é imprevisível, e que não adianta tentarmos adiar o inadiável. Nosso pacto com a morte já está feito. Ele inclusive ironiza, dizendo que a morte encontra formas divertidas e inesperadas de nos surpreender. Note alguns exemplos modernos. Giancarlo Coppola, filho do diretor Francis Ford Coppola, morreu aos 22 anos em um acidente de barco, durante a filmagem de um filme. Jeremy Breno, um jovem de 16 anos, irritado por um erro no golfe, atingiu com o taco um banco de madeira, cujo pedaço quebrou e o atingiu no coração. O comediante Tommy Cooper fazia grande sucesso na Inglaterra dos anos 80. Em 1984, ele teve um ataque cardíaco ao vivo, durante um programa. A produção e o público acharam que era parte do show. Enquanto ele se contorcia sem ar no chão, as pessoas riam sem parar. No dia seguinte, a morte dele, assistida por milhões de pessoas, foi confirmada. Não adianta ficar tentando evitar, ou calcular a morte, como se isso estivesse no nosso controle, como quem tenta negociar, dizendo, ainda não é minha hora. A morte vem de formas variadas, ela não é algo que podemos controlar. Montaigne ironiza as tentativas humanas de cálculo e controle, mostrando quantas maneiras curiosas e imprevisíveis existem de nos surpreender. A lição é que a morte faz parte da vida e pode chegar em qualquer instante, sem obedecer aos nossos planos, ou aos nossos cálculos. Por isso, fingir que não é com a gente, ou tentar adiar o inevitável, é um exercício de ilusão. Montaigne nos pede para parar de fingir que a morte não existe. Esse é o primeiro ponto que ele salienta, olhar a morte de frente. Ele quer que nos habituemos a essa ideia, para criarmos ferramentas e formas de lidar com ela. Ele diz: a meta da nossa existência é a morte, este é nosso objetivo fatal. Marchamos todos para a morte, nosso destino agita-se na urna funerária, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, o nome de cada um dali sairá, e a barca fatal nos levará a todos ao eterno exílio. E então ele indaga, se a morte nos apavora,
Como poderemos dar um passo adiante sem tremer? Como viver sem esse tremor? Com esse questionamento, Montaigne começa a elaborar o problema que pretende responder no ensaio, Como filosofar para aprender a morrer. A reflexão filosófica acerca de quem somos, de onde estamos, e do que somos capazes pode nos permitir encarar a morte de frente, sem fugir, e se possível, fazer as pazes com ela, já que é uma condição inevitável. Montaigne cogita uma alternativa, viver ignorando a morte, fingir que ela não existe. Mas hoje sabemos pela psicologia, que essa é uma saída contraditória e ineficaz. É contraditório porque quanto mais tentamos afastar um pensamento, mais ele insiste em aparecer, algo que precisa ser elaborado, não reprimido. Ele dá um exemplo clássico: não tente pensar em um urso branco. Ao dizer isso, seu cérebro acessa justamente as imagens do urso branco. O não impede o pensamento de surgir. Assim, tentar não pensar na morte acaba por mantê-la ativa no inconsciente. Outro problema de reprimir a ideia da morte é que, se conseguíssemos mantê-la reprimida, seríamos pegos de surpresa e despreparados quando o evento ocorresse. Montaigne compartilha a opinião de que fingir ignorância em relação à morte, acreditar que há meio de escapar desse golpe, é de certa forma, uma loucura. Melhor é refletir sobre ela, habituar-se à sua realidade, e assim viver com menos temor e mais plenitude. Epicteto, famoso filósofo da corrente estoica, dizia: ao beijar seu filho ao amanhecer, lembre-se que tanto ele, quanto você, são mortais, e este pode ser o último dia de vocês juntos. Ao beijar a sua esposa, lembre-se de que ela não é sua, não lhe pertence, mas é da natureza, e para a natureza ela irá voltar. À primeira vista, quando exumamos a morte, e falamos dela, reconhecendo que todos ao nosso redor, seja filho, gato, marido, ou qualquer outro ser vivo, todos vão morrer. Exatamente, eu vou morrer, você vai morrer. Esse pensamento, essa certeza, tem um cheiro quase insuportável, um gosto extremamente amargo, se torna algo assustador. Normalmente lutamos contra esse pensamento. Nesse momento, é muito comum voltar nossa atenção a outro assunto, talvez mais alegre, menos nefasto, não encarando essa realidade. Muitos até têm medo de pagar seus funerais de forma antecipada, alegando estar atraindo a morte. Mas é justamente o contrário, que os estoicos e Montaigne estão propondo. Eles propõem: vamos pensar nisso, vamos exercitar isso, até que a gente se acostume com o cheiro desta realidade. Porque se faz parte da vida, o melhor é dominarmos esse assunto. Não temos alternativa, reprimir não adianta, fugir não adianta. Então vamos olhar de frente. Não há para onde fugir. Nas palavras de Montaigne, é preciso preocupar-se com ela. É preciso preocupar-se com ela de antemão. Aprendamos a esperá-la de pé firme, para começar a despojá-la da vantagem maior que ela tem contra nós. Tiremos dela o que tem de estranho. Vamos praticá-la, vamos nos habituar a ela. Pensa que cada dia é o teu último, e aceitarás com gratidão aquele que não mais esperavas. Meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade. Quem aprendeu a morrer, desaprendeu a servir. Notem, portanto, a ideia de Montaigne. Vamos meditar sobre a morte e nos habituar a ela. Com isso, perderemos o medo de viver. E mais do que perder o medo, vamos viver mais intensamente, desfrutando com consciência cada instante, pois cada momento pode ser o último. Se você soubesse que teria apenas 24 horas de vida, ao beijar o seu filho, você o beijaria com intensidade, sentiria o amor plenamente. Por que não se comportar dessa forma? Cada dia pode ser o nosso último. É isso que os estoicos propõem com o memento mori, e que Montaigne também defende. Montaigne sabe o quanto é desconfortável falar desse assunto. Ele reconhece que, a princípio, essa ideia nos causa uma impressão dolorosa.
mas encarando-a de frente, de vários ângulos, e resistindo ao impulso de reprimir, aos poucos vamos nos acostumando. Na terapia moderna, especialmente dentro do modelo cognitivo, chamamos isso de habituação ou de sensibilização sistemática, falar sobre o que dói, devagar, até elaborar melhor. O próprio Montaigne admite. De outro modo, teria eu andado continuamente agitado e amedrontado, pois ninguém mais do que eu, jamais desconfiou tanto da vida e contou menos com a sua duração. Ele lidou com a morte de 5 filhos, do seu melhor amigo Laboete, de diversos funcionários do castelo durante a peste, e ele mesmo quase morreu em um acidente totalmente inesperado, durante uma cavalgada, quando gozava de plena saúde. Um cavalo descontrolado o atropelou e quase o matou. Por isso ele se acostumou a exercitar essa temática, quase como se dissesse: já que você está aí me sondando, morte, venha cá, vamos sentar juntos e trocar uma ideia. Vou perder o medo de ti. A aceitação serena da nossa condição de mortalidade é algo importante. Vamos morrer, e é preciso encarar isso. A importância está em viver com consciência e responsabilidade, sem apego excessivo a projetos ou realizações, que inevitavelmente serão interrompidos pela morte. Devemos estar preparados para a morte a qualquer momento. O memento mori é justamente isso. Lembrar que vamos morrer, mas sem medo ou arrependimento, mesmo ao deixar coisas inacabadas. Em vez de nos preocuparmos com a conclusão de grandes obras ou projetos, devemos nos concentrar em viver bem o presente, mas sempre com a morte em mente. A ideia é viver bem o presente, com a morte em mente, no sentido de que ela está ali. Não vamos ignorar, mas também não precisamos ter obsessão por ela. Porque uma vez que conseguimos domar a morte, fazemos as pazes com a possibilidade de que ela ocorra. Isso valoriza a ideia de que a vida deve ser vivida de maneira completa, e no presente, com a consciência de que a morte é uma parte natural da existência. No passado a morte era uma temática menos reprimida do que nos dias de hoje. Hoje em dia, ela é um tabu. Em nossos dias se morre silenciosamente numa sala de hospital. Muitos não dizem de forma clara, morreu, mas dizem, faleceu, fez a passagem, deixou a vida. Tudo que diminua o contato com esse tabu da morte. Note as palavras de Montaigne. Custa-me muito mais aceitar a ideia da morte, quando gozo de boa saúde do que quando estou com febre. Quando me sinto bem, as alegrias da vida me parecem mais valiosas. Tanto quanto não estou em condições de usufruí-las, a morte se me assegura menos temível. As coisas produzem maiores efeitos de longe, do que de perto. Assim é que me atormentam mais as doenças quando estou bem de saúde, do que quando as enfrento. Em momentos súbitos, como num acidente de carro, muitas vezes a pessoa nem percebe. Entra em estado de choque, bate, pronto. Nem dor sente. E morre de forma rápida. Porém, em outros casos pode se tornar um processo lento, devido a uma enfermidade, como um câncer ou uma doença terminal. Na medida em que a enfermidade nos domina, o nosso apego à vida vai diminuindo, fazendo com que morrer não pareça mais tão ruim. Ficamos cansados da vida por tanto sofrer. Montaigne também argumenta que as mudanças da vida, como o envelhecimento e a perda da força vital, acontecem de forma gradual. Imaginem se fosse de um dia para o outro. Um dia você tem 20 anos, no outro tem 60. Seria algo insuportável. Mas somos conduzidos lentamente, nos acostumando aos poucos com as dificuldades que surgem com o tempo. É como se fosse uma habituação à morte, ou um morrer aos poucos. Montaigne vai dizer em outra parte do livro que morrer é como subir uma escadaria. Desde que você nasce, a cada dia sobe um degrau. O último degrau é igual ao primeiro. Assim, nós morremos todos os dias, o desfecho final é apenas mais um passo. Dessa forma, a juventude vai aos poucos se esvaindo,
e aos poucos nós vamos percebendo e sentindo a velhice. Sim, envelhecer faz parte do processo de morrer. Porém, essa transição suave nos prepara para a fase mais difícil da vida. Montaigne traz o seguinte argumento: por que tememos perder a vida, se, uma vez perdida, já não poderemos lamentar? Olha que questionamento inteligente. Quando eu morrer, eu estarei morto. Logo, não vou sentir falta de estar vivo. Por quê? Porque eu já não existirei. Não há consciência da morte. É como dormir. Enquanto você está dormindo, sente falta de estar acordado? Não. A morte é o sono eterno. Montaigne diz: você nunca encontra a morte. Quando nós existimos, a morte não está presente. Quando a morte está presente, nós já não existimos. Portanto, a morte é um problema de quem fica, não de quem parte. Nós saímos da não existência para a vida, e depois voltaremos à não existência. Antes de nascer, você não existia. Foi ruim não existir? Era um problema? Não. Então, por que temer voltar ao estado de não existência? Se já viveste um dia, já viveste tudo. Isso significa que as experiências humanas se repetem. Um dia de nascimento, um dia de atividades, o envelhecimento ao longo do dia, o cansaço, a noite, tudo se repete diariamente. Assim como as estações, os feriados e os ciclos da vida. Quem já viveu um dia, já provou grande parte do que o mundo tem para oferecer. Essa afirmação se torna ainda mais poderosa quando incluímos a dimensão dos momentos sublimes da vida. Mesmo que a vida seja cheia de desafios, sofrimentos e dores, há instantes de felicidade intensa, êxtase ou conexão absoluta, momentos em que sentimos a totalidade do universo dentro de nós. Pode ser o nascimento de um filho, um reencontro amado, uma conquista, ou mesmo um instante de pura paz e contemplação. Um único momento genuíno de felicidade pode preencher toda a existência, justificando todos os sofrimentos anteriores. Um instante de plenitude, de êxtase ou mesmo de simples contemplação da vida pode ser suficiente para dar sentido à vida inteira. O que realmente está em jogo é o que não foi vivido. A reflexão proposta por Montaigne ajuda a perceber que quem aprendeu a morrer, aprendeu a viver, e o inverso também ocorre. Quem aproveitou e consumiu a vida fará as pazes com a finitude. Quem aprendeu a viver plenamente, também aprendeu a morrer em paz. O que achou desse conteúdo? Fez sentido para você? Estamos muito felizes por ter assistido o vídeo. Seja um apoiador de nosso canal. Nos apoie deixando seu like, comentando o que achou e compartilhando com seus amigos e familiares. Lembre-se também de se inscrever no canal e ativar o sininho, é algo muito importante para nós. E fique à vontade em deixar sugestões para os próximos vídeos. Nosso e-mail e outras maneiras de apoiar o canal estão na descrição do vídeo. Muito obrigado por estar comigo até aqui.